Fala galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Laércio Alves chegando para trazer esse vídeo aqui e falar um pouco sobre a derrota da seleção brasileira. Eu ia falando vitória da seleção brasileira, mas infelizmente não aconteceu. O Brasil perde para o Japão de virada e muitos questionamentos estão à tona, né? Depois de uma atuação muito boa contra a seleção da Coreia do Sul no último amistoso, né? Hoje a seleção brasileira acabou sofrendo o revés aí no segundo tempo, né? Depois de um primeiro tempo muito bom da seleção brasileira, tinha abrido 2-0 e acabou tomando a virada no segundo tempo com erros individuais do jogador Fabrício Bruno, que acabou combinando aí, né? Não foi o fator principal, vamos dizer assim, desse dessa virada da seleção japonesa para cima do Brasil, né? Alguns pontos que a gente tem que ver. É um amistoso de preparação e o técnico fez muitas mudanças do primeiro jogo para esse jogo agora contra o Japão. E hoje a seleção japonesa ela é uma das melhores seleções asiáticas há muito tempo, né? A seleção da Coreia do Sul já não tem mais a mesma força que já teve, né? É uma seleção boa, mas não tem o mesmo poderio que a seleção japonesa tem, com destaques individuais, né? Minamino, o Kubo. Tem muito jogador bom a seleção japonesa que jogam pelos principais campeonatos europeus, campeonato alemão, espanhol, inglês. Então hoje a seleção japonesa ela é muito forte e já vem de resultados muito expressivos já na Copa do Mundo, né? Quando venceu a Alemanha e Espanha. Venceu a Alemanha novamente em um amistoso. Então é uma seleção que já vem há muito tempo na preparação, muito melhor do que a seleção brasileira, né? A seleção brasileira é um catado aí que vem há muito tempo, mudança de técnico, problemas na confederação, né? E aqui o Brasil é o seguinte, se ganha 2 jogos, já é para ser ex-campeão. Se perde, não vale nada, né? Eu acho que tem que ser ponderado. Claro que foi um resultado ruim. Os erros individuais eles vão ser cobrados lá na frente, talvez, né? E isso não pode acontecer, porque se é uma preparação, você está avisando que vai acontecer isso numa Copa do Mundo. Imagina, né? O Brasil numa semifinal, disputando uma vaga na grande final, acontece um erro desse e aí você pode ser eliminado e o sonho de chegar a uma final de Copa do Mundo vai por água abaixo. Então, tudo isso tem que ser ponderado, tem que levar em consideração tudo, os pontos positivos e os pontos negativos. O certo é que a seleção brasileira não foi bem e agora os próximos amistosos da seleção brasileira vão ser mais complicados, né? Vai ser contra o Senegal e a Tunísia. Vamos lá, a Tunísia não aspira grandes coisas. Está classificada para a Copa do Mundo, mas não é uma seleção é, de nível muito forte. Talvez aí no continente africano esteja lá na segunda prateleira. Já o Senegal não. O Senegal é uma seleção mais forte e que o Brasil já perdeu para o Senegal em um amistoso há um tempo atrás. Então, são amistosos assim que vão preparando a seleção brasileira, né? Ano que vem provavelmente já vai ter amistosos contra as seleções europeias, provavelmente contra a França, e é um amistoso mais difícil, e é preparação. E vai acontecer essas derrotas, né? E são nas derrotas que você aprende e você tenta melhorar para a Copa do Mundo, porque o objetivo principal da seleção brasileira é a Copa do Mundo. Vinícius Júnior, individualmente falando, não foi legal, substituído. Rodrigo entrou, não fez muita coisa. Destaques positivos pro Bruno Guimarães, que vem muito bem. O Casimiro, né? Então, assim, os jogadores principais da seleção que estiveram em campo foram bem. E aqueles ainda falta alguma coisa. O goleiro Hugo Souza não é o goleiro para ser titular da seleção. Valeu pelo teste, ok.
mas a gente sabe, né? Ainda falta muito, muito caminho a ser percorrido. E a gente sabe que os titulares são outros. Mas valeu pelo teste, né? Mais uma vez falando do Fabrício Bruno, né? Que foi bem nos outros jogos, mas essas falhas são bem complicadas, né? E é o que todo mundo tá falando. Estão falando aqui que talvez nem vá mais para a Copa. Eu acho que não chega a tanto. Vai depender muito do que ele fizer ao longo aí desse final de temporada e o começo da próxima, né? Mas inegavelmente foi uma situação, uma falha bem complicada. E é isso. A seleção brasileira perdeu para o Japão. Primeira derrota da seleção brasileira para o Japão em muito tempo. Nunca aconteceu, nunca tinha perdido. E acontece. O problema é que nos últimos anos a seleção brasileira tem batido recordes, só que recordes negativos, né? Primeiras derrotas para Japão, para Bolívia, e para outras tantas aí. Mas acontece. A seleção brasileira já não é, né, uma seleção de primeiro nível há muito tempo, né? E a gente acaba que insistindo na memória afetiva de que a seleção pentacampeã do mundo sempre vai ser a melhor. Não, ultimamente não tem sido. Assim como não tem sido Itália, tetracampeã, assim como não tem sido Alemanha, né? Veio aí nas eliminatórias, né? Nos primeiros jogos acabou perdendo, agora está se recuperando. Então, os tempos são outros, as outras seleções também evoluíram e a seleção brasileira parou no tempo, né? Tem muito jogador excepcional, tem muito jogador bom, mas não tem nenhum craque que desequilibre o jogo. Não tem mais de um craque, né? A seleção brasileira tem o Neymar, tinha, né? Mas não precisamos entrar nesse assunto. Já sabemos os motivos. E aí, o restante da seleção brasileira são bons jogadores. Só isso. Bons jogadores que seriam titulares em outras seleções, com certeza, né? Mas um nível acima, a gente não tem tantos, né? Temos bons jogadores que fazem bons papéis em seus clubes, mas não em níveis superiores como a gente já acostumou-se a ter há muito tempo atrás. Mas acontece, faz parte, os ciclos, né? E esse ciclo da seleção brasileira já não é legal há muito, muito tempo. Então, vamos torcer aí que no futuro as coisas possam ser melhores. Bom, terminado aqui esses amistosos data FIFA para a seleção brasileira, um resultado muito bom em cima da Coreia do Sul e um resultado negativo contra o Japão. Vamos agora torcer para a próxima data FIFA. O Brasil vai pegar as seleções africanas. Teve seleções asiáticas e agora vai ter seleções africanas. Vamos aguardar as próximas convocações e ver como é que o Carleto vai convocar para esses jogos. É isso aí. Aquele abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta aí o que é que você achou da derrota da seleção brasileira. Ainda dá tempo de se reequilibrar para brigar pelo título da Copa do Mundo ano que vem? Vamos aguardar. Aquele abraço. Tchau, tchau!